E eu parei no farol, onde eu vendia fruta, entregava panfletos. Aí eu falei pra Raquel chorando, assim, puxa vida, olha, voltou, sabe, assim, porque eu ficava sentado pros carros cobrindo do sol. E se você saísse dali, o cara não te pagava. Como começou? Sempre teve esse nome, DAG Brasil? De onde veio o DAG? Tá bom. Bem, o DAG geralmente é porque o Dagson é meio ruim de entender. Tanto é que muitas vezes eu falei Robson na hora de corrigir o nome, né? Ah, Robson, beleza, fica nessa. É isso. Aí. Né? E o DAG veio desse economizar de explicações, né? Qual é o seu nome, DAG? E tanto é que até hoje eu falo, é Dagson. Aí o pessoal fala DAG, som. Tem que explicar. E é um nome, né? Eu perguntei pra mamãe lá por muitas vezes, né? Por que esse nome, né, mãe? Poxa, ô nominho, viu? E se você souber o segundo, você chora, que é Dagson Wesley. Meu Deus do céu, é uma tragédia isso. Eu gosto. Mas aí, enfim, e aí quando que eu montei a empresa, a mesma pessoa que cuida hoje da marca é o mesmo do começo. Nós fizemos numa garagenzinha lá em Osasco. Você sempre trabalhou com home theater? Ele começou nessa proposta de home theater ou começou com uma outra proposta? Puxa, vamos lá no começo então. A minha mamãe saiu de uma empresa grande que trabalhava, na época era uma empresa de rede bancária, Procomp, e montou uma loja de antenas parabólicas na época. Chamava Cantinho das Antenas, ficava lá no Balão de Jaguaré, perto do Shopping Continental. E nós morávamos lá, bem no Balão de Jaguaré. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E a minha mãe... E eu trabalhava nessa época na marcenaria com o meu tio. Eu era um ajudante de marcenaria. Depois virei meio oficial. O que marcou bastante essa época é que eu fiz a casa do Raí, de São Paulo, que é o jogador. Eu era o responsável, o marceneiro responsável pela casa do Raí e da Tina na época. Só que a marcenaria nessa época era um problema, porque eles atrasavam muito, não pagavam em dia. Ai, gente, que tragédia. E minha mãe montou essa loja. E quando que eu fui visitá-la, né, por vezes, o cara que instalava as antenas parabólicas ganhava mó dinheirão, assim, tipo, muito mais do que eu. Aí você começou a fazer contas. Eu falei, ô mãe, deixa eu fazer esse negócio eu fazer, você não sabe nada, tal. Eu fui com o Júnior para algumas vezes ajudá-lo. E aprendi muito rápido, assim. E na época era uma antena grandona, chamava Santa Rita, tinha não sei quantos mil parafusos a antena. Então era 2 dias para montar a antena e acabava com as mãos, né? Mas para mim, marcenaria é muito mais pesado, então... Mas o que eu queria mesmo era ganhar o dinheirão da instalação. Tipo, se fosse hoje seria tipo uns R$400 por instalação. Eu fazia 2 por dia. Para mim era muito dinheiro isso, para dar na mão, para dar para os outros, assim. Dá para mim, pô, né? Mas ela não me dava não, me dava metade. Porque a marcenaria já não dava tudo isso no dia. E aí a marcenaria começou a atrasar, e eu comprei uma Brasília branca, de um cliente lá nosso, e falei, mãe, eu vou instalar as parabólicas agora. E aí veio, me deixou instalar, fui dando certo. E você entrou no negócio, então? Eu entrei, comecei a instalar uma antena parabólica. E depois, no segundo momento, o distribuidor da Sky, da DirecTV, era a Tecnovídeo, que era uma loja de home theater que ficava lá na Avenida Rebouças, lá, Potiguar Medeiros. E aí, eu indo agora instalar a Sky DirecTV, me chamaram para poder fazer um teste lá. E eu fui. E lá era muito mais dinheiro, assim, tipo... Você fazia 2, 3 por dia, tipo, aqui na época era R$95 por instalação. Que se fosse hoje seria uns 300. Eu fazia 3 por dia, assim, era muito dinheiro. Pra mim era muito dinheiro. E aí dava por dia pra ganhar? Ganhava muito dinheiro. Pra mim era muito dinheiro. Tanto é que eu comprei carro, fiquei chique, tudo... E assim, pra quem tem um berço muito simples, né, se você falar de alguns valores Ô, Dagson, me conta uma coisa. Nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? 17 anos de idade. Bem novinho. E aí tinha na empresa o pessoal do home theater lá. E eu era o cara que colocava a Sky e a DirecTV no home theater. E aí esses caras começaram a precisar de ajuda, eu ia lá instalar a Sky, porque não ajudar? Ajudei 1, ajudei 2, ajudei 3. E aí o que mais me espantava eram os valores. Eu sempre gostei de dinheiro, né, gente? Dinheiro é muito bom. E aí o que aconteceu? Enfim, aí o cara começou a faltar lá, tem problema lá, e começou a me dar... você sempre quer ajudar, você não quer fazer tal coisa? E os números daquilo ali era absurdo, porque na época home theater era coisa de rico mesmo, né? Ninguém tinha home theater é coisa de rico, cinema em casa, coisa de rico. E eu ia lá e eu vi o valor dos cabos, gente, o que era aquilo? Assim, tipo, muito mais do que eu ganhava na Sky. E aí eu me interessei, aí eu comecei, nos outros clientes, né, que não era da empresa, comprar lá na Santa Efigênia, numas lojas dos árabes que tinham lá,
os equipamentos e revender nesses clientes de Sky, né? E aí, na época, era o som digital e todo aquele negócio, e eu falava lá do cabo de fibra ótica, e enfim. Foi um tempo muito bonito para mim, assim, porque eu comecei a ver um mundo que não existia para a maioria, assim. As casas do Alphaville, Granja Viana, tanto é que as instalações, eu só queria ir desses bairros. Por que eu queria ir? Porque nessas instalações você vendia muito mais cabo, a Sky dava uma metragem de cabo padrão e você venderia o adicional. E aí eu ganhava bastante dinheiro, sempre bastante dinheiro. E aí depois dessa experiência de vender lá os home theaters lá do centro de São Paulo, eu passei a conseguir o cadastro em alguns fornecedores e comecei a vender, comprar mais barato, né, no custo, e vender sem CNPJ. Aí foi indo. Um cliente meu que é um amor da minha vida, inclusive, chama Marco Paulo. Tem muitas pessoas boas na minha história. E eu consegui não deixar nada para trás, graças a Deus. Então eles me ajudam. O apartamento que eu moro hoje, inclusive, é da construtora desse cliente, o Marco Paulo. É uma bênção, um anjo de Deus na minha vida. Maravilhoso mesmo. E ele fez o que para mim? Ele usava o CNPJ dele, que ele usou para comprar para ele o equipamento, e comprava para mim. E o que mais marcou é que por muitas vezes ele comprou, pagou e esperou eu receber do cliente para pagar para ele. E essa criação também que a mamãe deu, né, que é cristã, ajuda você a... Aí eu lembro que era um dos detalhes que hoje faz grande diferença, eu ia muito arrumadinho para as instalações. Então, eu sempre tinha no carro uma camisa reserva, tinha um colete lá da Sky, eu sempre estava com a camisa por baixo, né, aquela preocupação de passar uma boa impressão, porque, né, as pessoas iam na casa de gente chique, né, para minha cabeça tinha que ir chique também, né. E deu super certo, assim, a apresentação. O que marcou bastante na época é que a Sky parou de pagar o valor que era grande só para o instalador. Agora ela contratou uma empresa para poder pagar o instalador, então caiu pela metade, assim. Aí eu desanimei, assim, falei, nossa, gente, dinheiro pela metade, que é isso? Aí comecei a pegar as ordens de serviço que eu tinha com os contatos dos clientes que eu lembrava e ligar para oferecer agora o serviço do home. Aí os clientes aceitavam e eu comecei a ir. Aí comecei a melhorar a instalação, a colocar as caixinhas de som no teto, porque era melhor a posição. Foi. E aí eu peguei um cliente que era bem chique, bem rico, que ele inclusive foi meu sócio por um bom tempo, para falar a verdade. Eu acho que ele é a grande chave minha de virada de instalador para microempresário, né? É o Gustavo, uma bênção na minha vida. Foi a grande mudança, assim, porque ele tinha condição financeira e eu tinha o serviço e o capricho. E eu acho que botando na cabeça que eu ia conseguir vender, nós nos juntamos. A loja que está até hoje lá na João Cachoeira, foi ele que alugou na época lá, que ele tinha condições de ter o fiador e tudo mais. E nós montamos a loja lá, muito simples, apesar da intenção ser boa, muitos fornecedores não cadastravam a gente. Eles iam lá ver a loja e falavam, olha, não tem perfil. Eu ficava doido da vida com isso, porque, eu tô começando, né? E não tinha jeito. Alguns mercados são bem cruéis, assim, se você não tiver apresentação, daí o motivo de eu ser tão zeloso com as lojas, né? Eu lembro que, assim, a pior coisa que tem é você ser avaliado e negado, assim. Acho que é uma coisa muito marcante para mim. E algumas marcas que eu vendo hoje, inclusive, me negaram, falaram, sem chance, né? E não tem condições. E aí o Gustavo, que tinha condição, ele falava, não, a gente compra à vista, compra de outra pessoa. E teve uma revenda, que hoje é meu concorrente, mas é meu amigo, né? Nem tem concorrente, pra falar a verdade. Que ele comprava para mim. Eu tendo a loja já, tendo a empresa, não podia comprar porque eu não tinha o perfil que eles exigiam para poder o cliente deles ir lá ver os sistemas, né? E aí eu comprava e tudo mais. Aí passou um tempo, eu fui reformando, fui melhorando. Eu nem lembro de detalhes assim, mas acho que pelo menos uns 2 ou 3 fornecedores desse aí, eu sou o que mais vende isso deles hoje. A empresa montada já, a gente querendo fazer o melhor, com esse sócio que tinha esses bons contatos, começou a colocar a gente em casas maiores, né, pessoas com mais condição, diretores de banco, e sempre com o perfil do DAG lá, instalação perfeita, eu falo do detalhe, né, que eu sou realmente muito detalhista. Assim. O que você imaginava naquela época? O que aquele menino de 15 anos imaginaria se visse o Dagson hoje? Puxa,
Vou contar uma coisa que eu acho que eu vou até me emocionar um pouco, assim. Eu não sei quem é meu pai, não sei nem como que é. E eu sou na minha família quase que um ET, assim, porque eu sempre falo assim, eu tinha que conhecer para saber de onde que de fato com quem que eu me pareço, de fato. Então eu não sei como que é, né? Hoje eu posso falar, tudo que eu me tornei eu aprendi com os clientes. Os clientes, né, são homens de sucesso, são bem-sucedidos, de famílias muito estruturadas, então eu sempre usei eles como um exemplo. O cara tá falando, eu tô gravando aqui tudo que eu puder. E eu não tinha referência alguma, nem imaginaria, assim como a boa parte da minha família inteira até hoje nem consegue nem assimilar isso ainda. Eu falo para alguns, gente, aquele cara não existe mais, outra pessoa hoje. Né? Apesar da simplicidade e tudo, eu tenho objetivos, né? Só que todos esses objetivos nem perto. Fomos a uma formatura de uma prima da minha mulher, da Raquel, e eu vi, e nós paramos num farol, na Barra Funda ali, com a Avenida Pacaembu. E a psicóloga falou para não falar sobre isso mais, senão volta, falar um monte de coisa. Mas é tão gostoso a gente parar. E eu parei no farol, onde eu vendia fruta, entregava panfletos. Aí eu falei pra Raquel chorando, assim, puxa vida, olha, voltou, sabe, assim, porque eu ficava sentado, os carros cobrindo do sol. E se você saísse dali, o cara não te pagava. Então eu falei, ó, neguinha, eu ficava aqui, e o carro de Rover, né, um carro de luxo, blindado, eu ficava aqui sentado, pro carro me cobrir de sol, porque era fera, 11 da manhã o sol arrebentava, assim. E ela, que bom, você tem que se orgulhar disso. Eu falei, não, tudo bem, vamos se orgulhar, mas lembrar é difícil. E, enfim, então, dos 15 anos, pensar no hoje, nossa, imagina, não tinha nem a menor ideia de que eu conseguiria pensar em ter uma empresa, por exemplo. Imagina. Isso é até uma coisa importante, né, que eu tenho os funcionários lá, boa parte deles são tudo pretinho como eu, né, e eu falo para eles, eles para virem no shopping aqui hoje, durante o dia, eles vêm com vergonha ainda, porque eles acham que é muito chique. Porque realmente o berço é muito diferente, gente, é muito diferente a cabeça. Não dá para julgar nem desmerecer em nada, mas se você não tiver algumas sacadas e você conseguir olhar para outro lado, você é mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Eu sou de família adventista, né? Que as pessoas que é uma instituição que guarda o sábado, leem muito, é uma comunidade muito assim bem instruída, assim, as pessoas são realmente muito desenvolvidas na leitura. E eu li muito, sempre li muito, e acho que a leitura desenvolve, né, bastante coisa. E depois de se abrir para mais coisas, depois da faculdade, que você acaba lendo mais, você vê outras coisas, conhece pessoas maiores. Com os clientes, né, tem os judeus que eu trabalhei bastante na Higienópolis e alguns aí, eles têm frases que são curtas que quase ninguém pega assim o fundo da informação, né? Tipo, coisa simples assim, o que você colocar na cabeça, se você não tirar da cabeça, você consegue. E pra mim, que eu tava querendo aprender, então se eu ouvir um cara daquele, com uma casa daquela, com um carro daquele, e teve uma coisa que me marcou muito, que hoje me faz ter os teus objetivos que você comentou. Tem um cliente meu que já faleceu, inclusive, era um judeu também, chamava José Eduardo. E foi logo na época que eu tive as crianças. E eu agoniado, porque são gêmeos, né, um casal de gêmeos. E ele falou assim pra mim, Dagson, quando que uma pessoa do bem, conectada com o Altíssimo, as palavras dele, tem um filho, ele vem com um pão embaixo do braço. Né? E eu fiquei com isso na cabeça. E no mesmo dia ele me falou o seguinte, que tudo que ele trabalhou na vida inteira dele era para ter uma Mercedes. Então, ele falou que não sabe como que o caminho ia se desenrolar, mas ele falou que ele queria ter uma Mercedes. E ele falou que ele nunca perguntou se ele ia ganhar aquilo, vender aquilo, trabalhar aquilo outro. Ele falou que ele criou um objetivo na vida dele, que era ter uma Mercedes. Ele viveu para ter uma Mercedes. E ele falou para mim o seguinte, se você tiver um objetivo que te emociona, o trabalho deixa de ser trabalho, entendeu? Aí eu falei, puxa. E aí, pra gente que não tem a criação forte, né, a educação mais forte, você desenhar um caminho de
um negócio, você imaginar um processo de um crescimento, você pensar em crescimento ano a ano, essas coisas não se desenrolam claramente na cabeça de quem tem berço mais simples. Agora, quando você tem um objetivo que só vai acontecer se aquilo der certo, aí parece que você consegue vislumbrar mais. Então as coisas, né, a casa, né, o carro chique, o reconhecimento do que você fez, essas coisas movem ou são mais fáceis de você assimilar. Então eu assimilei coisas, era uma bobagem. Ó. Eu passei 6 meses com dinheiro no bolso para ter coragem de entrar na BMW. E aí você pensava, nossa, já pensou o dia que eu estiver de BMW? O dia que eu estiver andando, tal. E aí deu certo com a BMW. Aí eu lembro que lá na Vila Nova Conceição, né, lá BMW é igual tem um Fusquinha, normal, qualquer pessoa tem. E aí eu vi um negrão, parecido comigo, jaqueta de couro, numa Porsche Cayenne. Aí eu pensei, se deu certo para a BMW, vai dar certo para a Porsche Cayenne. Aí eu falei, não é possível, gente. E eu falava pro Marco, já pensou o dia que eu tive uma Porsche Cayenne? Que sonho, né? Grandão, eu lá. E essa busca por coisas que para a maioria parece que é bobagem, para quem vem de baixo, é tipo igual comprar uma casa, um prédio, assim. E deu certo para a Porsche Cayenne. Eu falei, nossa, então será que dá certo para ter um apartamento? Aí deu certo para o apartamento também. E aí a vida vai desenrolando. E quando você se vê nessa situação aqui do hoje, é uma coisa inesperada. Assim. Então, se você obedecer às leis básicas, né, de convívio, de sucesso, de negócio, eu acho que para dar errado é só se você fizer muita bobagem, assim, sabe? Conta quais são as redes sociais, né? Bem, nós temos o Instagram, DAG Brasil HT, e temos o site, né, que é dagbrasil.com.br. Agora é o seguinte, não tem como não se apaixonar. Não tem como sentar e não conversar horas com o Dagson, não tem como não gostar de você, gente, porque é uma pessoa que, além de uma história maravilhosa, é alguém também que tem muito a acrescentar a todo mundo e sempre quer o bem de todo mundo. Não tem como alguém que quer o bem de todo mundo não ser muito bem quisto. Dag, muito obrigada, muito sucesso, ó, e tamo junto no D&D. Tamo juntos. Obrigada. Tchau, tchau.